Agora, Vitor, você falou Eu. que quando você começou, você decidiu usar não o Rodrigues, porque você achou que ia ter muita gente. Quando foi isso? Quando você decidiu começar? Faz um tempinho aí, Cris. Eu tinha 14 para 15 anos de idade. Que aí você decidiu estragar a sua vida. Decidi, fui picado por esse mosquito que acaba com a nossa vida. Tanta área pra você ir, hein, cara? Não sei o que aconteceu, cara. Ah, Nunca um imaginei menino que eu tão fosse fazer isso inteligente. da minha vida, Tão sabe? promissor. Nossa, eu lembro quando eu era menino, criança, assim, aqui só quer ser biogenético, sabe? Aí virei isso aqui, sabe? Mas não sei, cara, foi muito do nada, porque eu sou tímido, então eu nunca imaginei realmente que eu fosse trampar com comédia ou com comunicação de qualquer estilo, assim. Mas eu sempre gostei muito de escrever. Acho que é isso que me fez dar o primeiro start de me interessar por isso, sabe? Tipo, porque eu sempre gostei muito de escrever. E aí, quando eu fui conhecer o stand-up, principalmente, depois eu fui conhecendo mais coisas assim que eu queria fazer nessa área, mas foi isso que me fisgou, sabia que as pessoas que escreviam o que elas estavam falando achavam isso muito legal e não tem nenhum pré-requisito, assim, sabe? Achava isso muito massa e aí isso me fisgou. Então, vamos voltar um pouquinho. Vamos voltar um pouquinho. Porque a gente gosta bastante de saber de onde veio. Você falou Tá que já bom. gostava de escrever. Então, era uma Gostava de coisa que escrever. você já fazia... Redação? Você morava onde? Eu morava em Uberaba, Minas Gerais, Triângulo Mineiro. Nascido lá. Nascido em Uberaba, Tá. e morava lá com minha família, só que eu passei por várias indas e vindas da minha família, assim, e aí, quando eu decidi realmente começar a escrever, morava só eu e minha avó. Porque meu pai morava, meus pais são separados, meu pai morava em outra cidade, meu pai morava em Araxá, ainda mora em Araxá, e minha mãe nessa época estava morando em Brasília. Então, uma grande confusão de família, assim, de várias pessoas espalhadas. Eu estava morando em Uberaba com minha avó nesse momento. E eu sempre fui uma criança muito quieta, muito na minha, assim, sabe? Tipo, eu sempre inventava, minhas brincadeiras sempre eu inventando as coisas na minha cabeça pra eu fazer. Então, pegava um boneco e aí eu ficava criando cenas de coisa acontecendo com o boneco e tal, só eu, assim. Eu sempre gostava de viajar. Sempre gostei muito de viajar, de criar as coisas assim. Por isso Lego, você criou você- o Viaja... Exatamente por isso. Porque eu sempre gostei muito de viajar nessas coisas Muito assim. legal. Tanto que quando eu tinha 12 anos, eu tive uma ideia muito imbecil, porque eu achei que eu fosse conseguir escrever um livro, que nunca terminou. Eu comecei a escrever esse livro, escrevi várias páginas dele, depois perdi todas, nunca mais achei esse livro. Continua. Pois é, depois Continua eu ele agora. e era Imagina. era um livro meio infantil. O livro chamava Ser Bob, porque eu morava num beco, e aí chamava Clube das Besteiras Oficiais do Beco. Era um livro infantil. Olha aí, dá pra fazer um clube de comédia com esse nome? É verdade, dá pra fazer um. E depois Não ainda é? posso escrever um livro infantil, por que não? Pode. Focar no público que mais vende no Brasil, que é o Verdade. público infantil. O que mais dá views. É verdade, é verdade. Pet também, mas é que eles não sabem ler. Mas aí a gente vai... Mas também tem as crianças que não sabem, então tipo, a gente vai acertando o público aí. É verdade. Mas aí você... Então você tava lá com a tua avó, Tava com minha avó, exatamente. quietinho, vivendo o seu fantástico mundo de Bob. Exatamente isso. E aí eu escrevi essa bela tentativa de escrever esse livro aí e tentava fazer um livro de aventura, assim, porque eu simplesmente eu gostava de escrever mesmo. E aí, uma vez eu fui na psicóloga e ela pediu pra ler esse rolê. Eu Putz. deixei ela ler. Aí ela leu e falou que era engraçado algumas coisas. E minha intenção não era ser engraçado, minha intenção era fazer tipo uma aventura. Aí você voltou pra mesmo. casa chorando. É o quê? A minha Era um vida é uma drama. piada pra você? Eu achei que eu era um super-herói, cara. Era um Como assim? romance. Sabe aquele... Eu sou uma piada pra você? Exatamente. E aí, tipo, quando ela me falou isso, ela me sugeriu de pesquisar algumas coisas de comédia pra eu assistir, pra ver se eu Você tava talvez com me quantos interessasse. Devia ter 13, 14 anos, por aí. Caramba, não acredito. É. Foi ela que... E do nada. Aí ela falou pra eu pesquisar, e na época ela nem falou stand-up, na época ela falou pra eu pesquisar os barbichas, cara, que é um negócio muito específico, é improviso Ou e seja, tal. ela te mandou no caminho da qualidade. Onde é que você se perdeu? Cara, é porque aí que tá. Depois que eu fui assistir, eu gostei muito. E aí, isso me deu um negócio de querer assistir várias outras coisas de comédia. Então, eu assisti de tudo, cara. Tipo assim, eu fui assistir Barbicha, depois assisti stand-up. Eu gostava muito de programa do Jô, quando tinha entrevista engraçada no programa do Jô. E aí, assisti, tipo, Melhores do Mundo, de todos os tipos de linguagem de comédia, assim. Eu gostava de Sim. assistir Hermes e Renato, comédia MTV. E também o stand-up. Então, eu gostava de assistir de tudo, assim, Isso sabe? foi quando? E isso foi nessa época, assim, 2000 e quanto, meu Deus? 2010, 2011, por aí. Caramba. Você tem quantos anos? Eu tenho 24 anos. Caramba, eu sou mais velha que você. Mas eu tô mais acabado, eu acho. Não, não foi isso que eu quis acho dizer. sim, Não acho foi isso que eu quis Não, dizer. eu Não, sei, velho, tá não tudo foi bem. isso que eu quis dizer. Começa do nada. Não, cara, desculpa. Não, tá tudo bem. Mas Desculpa. você deve ter quantos anos, já? 32. Sério? Aham. Cara, viu? Eu tô muito acabado, gente. Eu tô... 26, Ah, 26. viu? Eu acreditei, cara. Olha aí. Não- Toma, mas, metaforando! Mas
eu comecei muito cedo, e aí por começar muito cedo, talvez, né, assim, eu não sabia direito o que eu queria fazer, ou pra onde que eu ia, eu sabia que eu gostava muito daquilo. Não, mas entendeu? pera, você tava vendo as coisas. Tava vendo as coisas. E aí me deu uma loucura, eu vou explicar direito, né, porque é uma história. Aí me deu uma loucura que eu falei assim, cara, eu quero tentar fazer. Aí eu pensei, o que eu preciso fazer pra tentar fazer? Você já gostou do stand-up? Você queria tentar o stand-up ou você quer fazer alguma dessas coisas? Quero fazer comédia. E aí eu comecei a fazer aula de teatro. Eu já tinha feito algumas coisas de teatro em escola, algumas vezes, assim, aleatórias, quando tinha peça em escola, alguma coisa assim. E eu falei, cara, se eu já gosto de escrever e eu sou tímido, com a aula de teatro talvez eu desenvolva alguma coisa aí. E aí eu fui pra esse lado, saca? Eu fui fazer aula de teatro e aí eu comecei fazendo mais improviso que stand-up. Eu comecei desenvolvendo mais área de improviso, fiz muitas oficinas, coisas assim de improviso ali na minha região mesmo ali. E aí, como eu não tinha muito... Eu sempre fui uma pessoa muito, tipo... Quando eu invocava com uma coisa, eu queria fazer a coisa acontecer. E aí, como eu não tinha condição de produzir um show ou de ter noção de experiência de como fazer um negócio profissional, eu invoquei que eu ia tentar fazer para minha escola. Então, eu tentei fazer uma mobilização interna na minha escola, conversei com o pessoal da minha escola e comecei a procurar colegas de outras turmas que também talvez tivessem interesse em fazer alguma coisa de teatro. E aí eu fui tentando juntar uma galera e eu fiz um grande Frankenstein na época, assim. Eu juntei várias coisas que eu achava engraçada, tipo, de tudo, assim. Seja uma piada, seja um jogo de improviso, seja um esquete dos Melhores do Mundo. Eu fiz um grande Frankenstein de 1 hora e começava a apresentar isso nas salas, tipo assim, aula de literatura. A professora dava, tipo, uma aula dela para apresentar para a turma, eu ia, passava o texto com as pessoas, assim, que estavam interessadas, e a gente ia e apresentava na escola mesmo. Só que aí, com o tempo que eu fui fazendo isso, eu achei muito legal quando eu fiz as primeiras vezes, que as pessoas davam risada. Eu falei, cara, então as pessoas estão rindo, isso aqui é muito legal. Você fala um negócio, as pessoas rirem, porra, isso é muito doido, é uma troca de energia muito massa. E aí foi quando eu pensei, tipo assim, cara, se eu quiser realmente fazer isso aqui direito, eu não posso ficar pegando esse Frankenstein de coisa que já existe e ficar apresentando pros outros. Eu preciso fazer alguma coisa que seja minha, só que como é que eu vou escrever? Ele foi sensato, Você já tinha essa noção, assim, de... Tem gente que não tem essa noção, hein? fazer algo seu. Eu tinha, justamente porque, tipo assim, eu realmente tinha vontade de fazer pra valer. Eu queria, tipo, do nada, eu gostei tanto disso, né, de assistir, de conhecer coisas de comédia, que eu queria tanto trabalhar com isso, que eu senti que pra eu fazer um trabalho de verdade com isso, se eu chegasse e fizesse uma coisa que as outras pessoas já viram, as outras pessoas, tipo, não iam me levar a sério. Então, eu queria que as pessoas me levassem a sério como... Porque... ainda mais com a idade que eu tinha, tipo assim, as pessoas já não me levarem a sério por causa da minha idade. Sim. Então, tipo, eu teria que fazer de alguma forma para as pessoas verem que eu realmente queria aquilo ali, entendeu? E aí foi aí que eu comecei. Comecei a ficar igual um maluco mesmo, assim, eu estudava, fazia minhas coisas da escola, só que também em casa eu assistia coisa de comédia, e aí eu estudava, anotava coisa, e eu tentava escrever. E aí, tipo assim, nossa, eu lembro que foi um custo para eu escrever minhas primeiras piadas, assim, tipo assim, foram meses para eu conseguir, tipo, putz, isso aqui é uma piada, sabe? Tipo, de ter noção que isso aqui é uma piada. E aí eu fui fazendo isso, me apresentando para a escola, fazendo apresentações para colegas, e fiquei 1 ano mais ou menos nessa. E aí em 2012 eu decidi vir para São Paulo a primeira vez para fazer um curso de stand-up que ia ter. Mas como assim? Você em 3 meses não tinha escrito seu primeiro solo? O que deu errado? Porque eu vejo não, um monte de... solo não, que isso, pelo amor de Deus. Não, porque tem gente que começa a fazer 3 meses e já fala a mensagem, fala, olha, eu tenho 40 minutos de texto aqui, eu quero fazer um open. Não tem essa... Não tem essa autoestima, assim, sabe? Essa confiança de... até hoje, assim, quando eu faço para as pessoas rirem, eu fico tipo, meu Deus, as pessoas estão rindo. Eu fico meio tipo, meu Deus. Ei, caralho, eu pensei isso. Então, tipo, eu sou muito pé no chão nesse sentido, sabe? Eu sempre acho que eu preciso melhorar, eu sempre acho que eu preciso aprender mais coisas, até pela minha idade também. Tipo assim, eu ainda acho que eu preciso amadurecer muita coisa. Eu ainda quero falar de coisas nos meus shows, na minha comédia, de assuntos que eu quero ter propriedade para eu falar dessas coisas. Então eu deixo naturalmente. Eu ainda quero falar, por exemplo, mais profundamente, o que todo comediante quase quer fazer isso, falar de política, de religião, de assuntos que são difíceis. Todo comediante tem essa vontade quase todo comediante tem essa vontade de fazer bons materiais que falem sobre esses assuntos principais. E eu também tenho, mas eu também quero, quando eu quero fazer isso bem feito. Então eu acho que eu preciso ter propriedade, eu preciso ter mais experiência na minha cabeça, de conhecimento mesmo, para eu poder fazer algo legal em relação a isso, sabe? Sim. Então, tipo, eu vou respeitando muito as minhas fases de vida e a minha comédia acompanha muito isso, eu acho, sabe? E aí, nessa época, era isso. Eu fazia piada de coisas muito imbecis, assim, coisas muito infantis, assim, só que era a minha linguagem, porra. Tinha 14 anos de idade, então, tipo...
eu queria fazer que fosse natural, que eu fizesse natural. Não tinha como um adolescente de 15 anos chegar e falar, gente, relacionamento, hein? Tipo, porra, me respeita, eu tenho 15 anos, cara, pra sua cara. Trabalho, então, hein? Exatamente. Então, tipo, eu tinha que fazer coisas... Então, eu escrevia sobre minha família, sabe? Eu escrevia sobre, tipo, as pessoas da minha família, eu escrevia sobre coisas que eram palpáveis pra mim, assim, sabe? E dessa apresentação na escola, quanto tempo demorou pra você fazer a primeira vez num bar ou alguma coisa assim? Foi um bar, foi um teatro a primeira vez que você fez? Cara, eu fiz num teatrinho pequeno em Uberaba, só que também foi basicamente para colegas e famílias de colegas, assim, ainda era as pessoas que eu conseguia convencer de ir para eu ter algum público para eu fazer as coisas ali. Então, ainda nesse começo era isso. Aí, depois que eu fiz 2 vezes nesse teatrinho lá na minha cidade, que eu falei assim, cara, eu acho que eu quero agora tentar fazer contatos com pessoas que são profissionais e aprender e tentar buscar mais espaço e por aí vai e tal. E aí eu adicionava as pessoas no Facebook. Eu tentava segurar, porque na época não tinha muita, tipo, não tinha Instagram, não tinha muita coisa pra você, tipo assim, seguir alguém e ter contato com a pessoa que você gosta, assim, saca? Tipo, o Twitter tava também, tipo, nos primórdios do Twitter, assim. Então eu seguia as pessoas que eu assistia, tipo, seja no Jô, no YouTube, qualquer lugar que eu achava, não importa se era famoso ou não, se eu assistia a pessoa, via que a pessoa tinha uma constância de material publicado, eu seguia a pessoa pra eu ver mais coisas da pessoa e tentar contato com ela. E aí foi, cara, eu mandei essa mensagem pra muita gente, assim, tipo, pra muita gente, que hoje são amigos, assim, são colegas, assim, eu mandava mensagem, tipo isso, assim, né? cara, puta, eu quero muito fazer tal coisa, olha esse texto meu aqui, Ninguém sabe? no seu tipo, contexto social tava inserido assim na comédia? ninguém. Então você não tinha nenhum amiguinho pra compartilhar essa paixão, tá E eu ligado? convenci amigo a vir comigo, sabe? Meu melhor amigo na época, eu convenci com ele. Eu falei assim, não, mano, vamos fazer, vem comigo. Aí ele fez uma Esse época, era depois Thiago parou. Ventura. Imagina, cara, nossa senhora. Não, mas esse meu amigo parou depois, inclusive, eu continuei, mas eu convenci ele na época, porque não tinha realmente com quem eu trocar figurinha. Então eu fui convencendo as pessoas, assim. Nessa época você chegou a conhecer o pessoal lá de Minas, tipo Queijo Comédia e Cachaça? Eu cheguei aí tal? lá, mas eu cheguei lá, tipo, em 2012 eu já tinha feito alguns shows reais, assim, alguns shows profissionais depois que eu fui conhecer eles. Como eu sou de Uberaba pra BH é meio que um chão, assim, sabe? Tipo, é a mesma coisa de eu vir pra Uberaba pra São Paulo e ir pra BH, uma distância parecida, são lados opostos, assim, então era uma região que eu não tinha ido, assim, que eu só sabia quem eles eram também, mas eu nunca tinha ido lá. Depois que eu fui uma vez, aí tipo... Eu foquei em São Paulo primeiro por causa do curso. Eu ia te perguntar dessa galera que você entrou em contato, quem que ficou mais próximo de você, assim, no primeiro momento? Cara, as primeiras amizades que eu fiz na comédia, ó, o Camejo foi uma pessoa que logo no começo foi muito legal comigo, assim. Depois que eu vim para São Paulo a primeira vez, que eu conheci algumas pessoas, pelo menos da Oi, o Patrick Maia foi uma pessoa que me ajudou muito, o Rogério Morgado foi uma pessoa que me ajudou demais. Porque é legal a gente ver, né? Como foi, assim, esse contato. Você lá, longe, mandando mensagem. Sim, o Morgado, na época, ele morava em Uberlândia. Então, tipo, foi uma das primeiras pessoas que me ajudou, verdade. assim, sabe? Eu lembro que o primeiro show de stand-up que eu assisti ao vivo foi do Morgado. Eu nunca tinha assistido um show ao vivo. Quando 2010, eu fui assistir ele lá em Uberaba. Ele foi fazer um show no teatro lá em Uberaba. Foi o primeiro show de stand-up que eu vi ao vivo. E eu lembro que eu entreguei um guardanapo com o meu Twitter pra ele me seguir no final do show. Ah, cara, adolescente é uma desgraça mesmo, Você né? fez o certo? Mas aí escrevi lá meu Twitter, entreguei pra ele, e aí ele depois de muito tempo, hoje, tipo, a gente virou amigo, tá? E até hoje ele tem o guardanapo, ele já me mandou foto, ele tem até hoje o guardanapo, tá? E foi uma das primeiras pessoas que me abriu espaço pra fazer open mic, pra ir fazer 5 minutinhos no show dele, assim, então também é uma pessoa que eu, cara, tenho muito a agradecer, assim, tipo, com certeza. Mas tudo começou, tipo... Quando nesse dia de falar as pessoas nas redes sociais, eu vi que tinha a Casa do Humor aqui em São Paulo, que fazia alguns cursos, e aí tinha curso de improviso, curso de stand-up. Como eu já tinha feito algumas coisas de improviso e nunca de stand-up, eu falei, putz, eu acho que eu vou tentar fazer esse curso para eu ter mais noção do que eu estou fazendo, se eu estou fazendo certo, se estou fazendo errado, etc. Era no curso da Carol Zócoli. E aí... Eu não tinha dinheiro, obviamente, né? Porque quando a gente tem 15 anos, a gente não tem dinheiro. E a minha família também não tinha muita grana. Então, o que eu fiz foi o seguinte. Eu fiz uma grande mobilização dentro da minha família também. Que foi fazer uma vaquinha coletiva na minha família, entendeu? Eu pedi que massa. Eu falei, cara, se cada um de vocês me der 20 conto...
família, parte de pai, parte de mãe, eu consigo ter grana pra fazer esse negócio. Entendeu? 20 conto, pô. Se cada um me der 20, não é muita coisa. 20 conto, me dá 20 conto cada um aí. Foi bem investido em família. Aí, cara, e aí, tipo, foi mais ou menos isso mesmo. Eu consegui juntar essa grana, eu não podia vir sozinho. Vim com minha avó pra São Paulo, então era mais humilhante ainda, porque cheguei na Casa do Humor, várias pessoas com 30 anos de idade, 20 e poucos anos de idade, e eu com minha avó, sabe? Tipo, minha avó sentada me esperando. E aí eu fiz esse curso da Carol, que foi a primeira coisa que me abriu, assim, a cabeça, abriu as portas pro que eu queria fazer, que eu vi mais pessoas que também queriam fazer o que eu queria fazer. Foi a mesma turma da Arim, do Guto? Foi a mesma turma da Ariana. Caramba! Foi a mesma turma da Ariana, exatamente. Foi a mesma turma. E aí eu já conheci a Ariana lá, tá? Quer dizer, só saiu gente ruim mesmo. Só saiu, tudo culpa da Carol, tudo culpa Curso da Carol. Tudo culpa da Carol. Tem alguma coisa no humor mineiro que difere de outros estados? Cara, é que é difícil falar por todos, né? Tipo assim, porque muda muito o estilo de pessoa pra pessoa, mas eu acredito que o mineiro, ele faz um stand-up calmo, sabe? Tipo, eu acho que a maioria dos comediantes mineiros que eu conheço são muito calmos no palco, assim. Eles falam, eles vão nas ideias deles, eles contam as histórias deles, mas, tipo, tudo muito na maciota aqui, tudo muito conversando, tranquilo, assim. Não consigo imaginar muito comediante mineiro pulando no palco e fazendo nada histérico, físico, né? Assim, gritando muito. Acho que é uma galera mais de Só a Paloma. aqui. A Paloma é verdade, a Paloma é 220, é verdade. A Paloma é 220, inclusive beijo, Paloma, te amo. Ela é Foda. maravilhosa. A Paloma é Beijo, muito Paloma. boa, ela é muito boa mesmo. Nossa, a Paloma é maravilhosa. E aí foi isso, cara. E aí nesse curso que eu fiz da Carol, o Patrick Maia foi lá pra assistir, porque na época não existia muito open mic, não existia muita gente fazendo, tipo, foi um pouquinho antes de abrir esse cano de stand-up que começou, tipo, muita gente fazer, e aí existia meio que uma curiosidade, eu acho, da galera que já fazia, de ver a galera que tava querendo começar a vir a fazer. E aí, tipo, Era possível acompanhar ainda. Exatamente. Chegou num ponto que não é mais possível acompanhar. Exatamente. E aí o Patrick, no final desse curso, ele me chamou, e aí ele falou que tinha gostado do material que eu tinha apresentado lá pra turma, e aí ele perguntou se eu não queria fazer um open mic no Comedians, mano. Caramba, e aí foi o primeiro show que eu fiz, assim, foi do open mic no Comedians, e foi um dos dias que eu mais passei mal na minha vida, assim. Porque... De ansiedade? Nossa, eu não tava esperando. Tipo assim, não tava esperando. Aí ele falou, você tem alguma coisa pra fazer hoje à noite? Eu falei, não. Ele falou, quer fazer um open mic no Comedians? Eu falei, quero. E o aí, Patrick é doido, né? Cara, assim que eu virei adoro as ele. costas, tipo assim, já foi aquela pressão caindo, assim. Falei, nossa, vou vomitar o dia inteiro hoje. Aí fiquei o dia inteiro Por com que eu vontade falei de vomitar. sim? Não, e eu pensava só assim, que, olha, são pessoas profissionais, uma plateia que pagou pra assistir, que não tá nem aí pra mim, não sabe quem eu sou. O que eu tô fazendo? Cara, eu tenho aula segunda-feira que eu tô fazendo essa bosta aqui, entendeu? Eu sou maluco, Tenho aula cara. segunda-feira, é maravilhoso. E eu ficava, Tem tipo, prova de biologia. e eu ficava tipo assim, cara, por que eu tô aqui, meu Deus do céu? E minha avó comigo também, eu não conseguia entender nada que tava acontecendo. E aí fui e fiz, cara. Eu lembro só de uns flashes, assim, porque eu tava muito nervoso, só que foi legal. E aí dali Você lembra quem tava? Lembro, o Danilo tava. Uma das raras vezes que o Danilo ainda, tipo, naquela época que ele ainda fazia lá ainda. O Cambota tava. Nossa, Você foi num dia de Puta que peso, pariu. né, mano? O Afonso Padilha tava uma galera, assim. E eu lembro que eu cheguei, comentei todo mundo, sentei, tipo, num canto Você quer sozinho no minha camarim, avó? assim, e fiquei sentado, olhando pro chão, assim, tipo. E eu fiquei, mano, o que eu faço, cara? O que eu falo? Não sei o que De um lado, Danilo, Cambota e Padilha. Eu faço o que agora? E eu simplesmente não sabia o que fazer, sabe? E eu fiquei. Mas o pessoal foi Mas muito o Patrick gentil tava comigo. também. O Patrick foi, ele não tava no show, mas ele foi porque ele que tinha arrumado o rolê, então ele foi. E o Camejo também tava, e aí foi, tipo assim, essa galera desse dia foi uma galera que desde então eu sempre tive, tipo, uma boa relação. Foram pessoas que, tipo, talvez pela minha idade, talvez por conta disso, eles sentiram uma curiosidade ali, e eles foram todos muito gentis comigo, trocaram uma ideia comigo, me acalmaram, sabe? Tipo, foram muito legais. E aí, depois que eu fiz a primeira sessão, falaram pra eu fazer a segunda. Então eu falei, pô, então acho que foi legal. Eu fiz a segunda também, e aí quando eu voltei pra Uberaba depois disso, eu falei, cara, não existe a possibilidade de eu parar de fazer isso nunca mais, sabe? Tipo, porque quando eu fiz pra uma plateia que eu não conhecia ninguém, Deu certo. e foi legal, eu falei assim, cara, eu quero fazer isso pra sempre agora, sabe? E aí, daí foi acontecendo as coisas, mas o início foi assim.